Bom dia, queridos alunos! Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os conceitos básicos e nomenclatura dos compostos orgânicos. Vamos iniciar pelos postulados de Kekulé. O primeiro postulado diz que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações covalentes, que podem ser estabelecidas das seguintes maneiras: 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação tripla, ou 2 ligações duplas. Ele necessita de fazer essas 4 ligações, que pode ser colocada de uma dessas formas. Os demais elementos organógenos, que são aqueles que fazem parte dos compostos orgânicos, que são o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, fazem respectivamente o hidrogênio uma ligação, o oxigênio 2 e o nitrogênio 3. No caso, o hidrogênio, como faz apenas uma ligação, essa será uma ligação simples. O oxigênio pode fazer 2 simples ou uma dupla. O nitrogênio pode ser 3 simples, uma simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. O segundo postulado diz que as 4 ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. Assim, se você observar essas 4 fórmulas estruturais que estão aqui dispostas, elas representam o mesmo composto, que é o cloroforme. Apesar dos hidrogênios estarem em posições diferentes, isso não altera a fórmula do composto. O terceiro postulado diz que o carbono é capaz de formar cadeias com outros átomos de carbono. As cadeias podem conter milhares de átomos de carbono ligados sucessivamente, formando compostos estáveis. Lembrando que as ligações elas podem ser duplas, simples ou triplas. Isso justifica o grande número de compostos orgânicos. Simplificação de fórmulas estruturais. Como vimos, de acordo com o terceiro postulado de Kekulé, os átomos de carbono são capazes de formar cadeias. Às vezes essas cadeias são muito longas. E por isso, sente-se a necessidade de simplificar a fórmula estrutural do composto. A simplificação nada mais é do que a condensação de algumas dessas ligações. Aqui, por exemplo, eu tenho o composto com todas as suas ligações. Note que nessa segunda estrutura eu tenho o mesmo composto, eu apenas simplifiquei a fórmula. Peguei esses 3 hidrogênios aqui e condensei aqui, ó, H3. Os 2 de cada carbono aqui, eu fui condensando aqui, ó, na forma de H2. Então, simplificar nada mais é do que condensar, ou seja, juntar alguns átomos de hidrogênio e esconder algumas ligações. Eu posso simplificar ainda mais esse composto, colocando aqui, ó, entre parênteses, o que está fora do parêntese multiplica o que está dentro. Então, no caso aqui, eu teria 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, todas essas formas aqui são formas de simplificações de fórmula estrutural. Lembrando que eu posso, na simplificação, esconder alguns átomos de hidrogênio e alguns átomos de carbono, porém, se eu tenho elementos diferentes de carbono e hidrogênio, eles têm que aparecer na fórmula.
Vejam esses exemplos aqui. Aqui eu tenho a fórmula normal e aqui eu tenho a fórmula simplificada. O que é simplificar? Condensar algumas ligações. Eu teria aqui essas 3 ligações de hidrogênio, eu condensei aqui, ó, nesse H3. Aqui eu teria 2, 2, 2, 2 e eu condensei aqui, ó, na forma de H2. Eu condensei os átomos de hidrogênio e deixei algumas ligações invisíveis. Aqui, ó, mesma coisa, não importa se eu coloco esse H2 embaixo, em cima, do lado, o importante é eu saber que se ele está próximo desse carbono, ele pertence a esse carbono. Outra maneira de eu simplificar é utilizando chaves, parênteses, ó, aqui no caso, quando eu digo CH2, coloco essa chave aqui, 3, o que está fora multiplica o que está dentro. No caso aqui, eu teria 3 vezes 1, 3 átomos de carbono. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Então, esses 6 átomos de hidrogênio e 3 átomos de carbono seriam esses aqui, ó. 1, 2, 3. A simplificação da fórmula do ácido propanóico. Aqui eu tenho a fórmula normal. Aqui eu condensei as 3 ligações, ó, essas 3 ligações aqui eu condensei aqui, essas 2 eu condensei aqui, e aqui, ó, esse OH eu condensei aqui. Eu ainda poderia simplificar dessa forma. Eu ainda poderia simplificar dessa forma, escondendo as ligações. Simplificação do 3-metilciclobuteno. O ciclo quer dizer que ele é um composto fechado. Aqui eu tenho, ó, a estrutura normal com todas as ligações. Aqui eu tenho uma forma simplificada. Juntei aqui esses 2H aqui, ó. Escondi essa ligação, Esse CH3 está aqui, ó, e aí escondi essa ligação aqui desse H. Ou eu ainda poderia simplificar ainda mais. Nessas cadeias fechadas, cada vértice da figura representa uma ligação. E o encontro aqui entre cada vértice representa uma ligação. E o encontro em cada vértice tem um átomo de carbono. No caso aqui, ó, aqui eu teria esse carbono aqui, aqui, esse, aqui, esse, aqui, esse. Aqui, ó, eu tenho a representação da ligação dupla. Note que a simplificação da fórmula dos compostos cíclicos, cada vértice da figura geométrica representa um átomo de carbono. As ligações entre o carbono e o hidrogênio não precisam ser representadas. Ressonância. Em algumas moléculas, os elétrons da ligação dupla mudam constantemente de lugar, sem que a posição dos átomos na molécula se modifique. Então, aqui eu tenho 2 estruturas. Se você observar, a posição dos átomos de carbono nas 2 estruturas é a mesma. O que vai mudar de lugar são as ligações. Quando isso acontece, eu digo que houve ressonância entre essas moléculas. As moléculas que sofrem ressonância podem ser representadas por 2 ou mais fórmulas estruturais ou eletrônicas diferentes. E essas fórmulas são denominadas de fórmulas canônicas. Por exemplo, essa e essa são fórmulas canônicas. Então, toda vida que eu tiver uma estrutura em que os carbonos, eu tenho a mesma estrutura para os átomos de carbono, mas o que muda de lugar são as ligações, eu digo que tenho estruturas ressonantes. Classificação de carbonos. A classificação de determinado átomo de carbono em uma cadeia
apresenta como único critério o número de carbonos que estão diretamente ligados a eles. Então, nós temos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. O que vai definir cada tipo de carbono é a quantos átomos de carbono ele está ligado. Então, aqui no caso, ele vai ser primário quando está ligado a um outro átomo de carbono. Nesse caso aqui, esse é primário porque só está ligado a esse. Esse é primário porque só está ligado a esse. Carbono secundário é o átomo de carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. Nesse caso aqui, ó, esse carbono é secundário porque está ligado a dois outros carbonos. Esse aqui é secundário porque está ligado a dois. Esse é secundário porque está ligado a dois. Terciário é o átomo de carbono que está ligado a três outros átomos de carbono. Esse carbono aqui é terciário porque está ligado a 2, 3. Esse daqui também é terciário porque está ligado a 2, 3. E eu digo que o carbono é quaternário quando ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Se eu observar esse carbono aqui, está ligado a 2, 3, 4. Então, ele é quaternário. Esse daqui está ligado a 2, 3, 4. Então, ele é quaternário. O que eu vou usar como critério para definir quando o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário é a quantos átomos de carbono ele está ligado. O primário está ligado a um outro átomo de carbono. O carbono secundário está ligado a dois outros átomos. O carbono terciário está ligado a 3 outros átomos. E o carbono quaternário está ligado a 4 outros átomos. Vamos agora para a classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas elas podem ser classificadas em abertas, aromáticas e fechadas. As cadeias abertas podem também ser chamadas de acíclicas. O que identifica uma cadeia aberta é o fato de elas possuírem, no mínimo, 2 extremidades. Aqui, ó, se eu olhar para esse composto, ele tem 1, 2, 3 extremidades. Então, ela é uma cadeia aberta. Aqui eu tenho 2 extremidades. Então, ela é uma cadeia aberta. O que caracteriza a cadeia aberta é o fato dela possuir no mínimo 2 extremidades, e elas podem ser também chamadas de acíclicas. As cadeias abertas, quanto ao tipo de ligação, elas podem ser consideradas saturadas e insaturadas. Saturada, quando entre os carbonos possuem apenas ligações simples. Ó, aqui eu tenho ligação tripla e dupla. Mas ela não está entre carbonos. Entre carbonos, eu possuo apenas ligações simples. Então, quando eu tenho entre carbonos só ligações simples, eu digo que a cadeia é saturada. E ela vai ser insaturada quando entre carbonos aparecer uma ligação dupla ou tripla. Então, quanto ao tipo de ligação, ela pode ser classificada em saturada e insaturada. Quanto à presença de heteroátomo, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. O que seria um heteroátomo? Um átomo diferente de carbonos entre 2 carbonos. Então, se a cadeia não tem heteroátomo, ela é homogênea. Note que aqui eu tenho o oxigênio, mas ele não está entre 2 carbonos, por isso ele não é um heteroátomo. Aqui ele já aparece entre 2 carbonos, então ele é classificado como heteroátomo. Então, se a cadeia não possui heteroátomo,
ela é homogênea. Se ela possui heteroátomo, ela é heterogênea. Lembrando que heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono entre carbonos. Quanto à classificação dos carbonos, as cadeias podem ser normais ou ramificadas. Se a cadeia tiver apenas carbono primário e secundário, ela é normal. Se ela apresentar pelo menos um carbono terciário ou quaternário, ela é classificada como ramificada. No caso aqui, eu tenho esse carbono primário, esse secundário, esse primário. Portanto, a cadeia é normal. Nesse caso aqui, eu tenho carbono primário, secundário. Mas aqui, ó, eu tenho esse que é terciário. Então, a cadeia, nesse caso, é ramificada. Lembrando que a cadeia ela não pode ser saturada e insaturada ao mesmo tempo. Ela não pode ser homogênea e heterogênea ao mesmo tempo. Também não pode ser normal e ramificada ao mesmo tempo. Mas ela pode, por exemplo, ser saturada, homogênea e normal, ou saturada, heterogênea e ramificada. Vamos fazer, por exemplo, a classificação dessa cadeia aqui, ó. Se eu observar, ela é aberta, então eu posso dizer que ela é acíclica. Quanto ao tipo de ligação, ela vai ser saturada, porque entre os carbonos só tem ligações simples. Quanto à presença de heteroátomo, ela vai ser homogênea, porque não aparece nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. E vai ser ramificada, porque aparece um carbono terciário. Se eu fosse fazer a classificação dessa cadeia aqui, ela seria aberta, posso dizer também que ela é acíclica. Ela seria saturada, porque entre os carbonos só aparecem ligações simples. Seria heterogênea, porque o oxigênio aqui, ó, aparece como heteroátomo. E seria normal, porque só tem carbonos primários. As cadeias aromáticas, elas são caracterizadas por possuírem pelo menos um núcleo aromático. O núcleo aromático é esse desenho aqui, ó. 6 carbonos com ligações duplas alternadas. Então, se possuir pelo menos uma estrutura dessa, eu digo que a cadeia é aromática. Quanto ao número de núcleos aromáticos, as cadeias podem ser classificadas em mononucleares ou polinucleares. Mono, quando possui apenas um núcleo aromático, e polinucleares, quando possuem 2 ou mais núcleos aromáticos. No caso, as cadeias polinucleares, elas podem ser classificadas de duas maneiras, de acordo com a disposição dos núcleos aromáticos. Eu digo que ela é polinuclear isolada quando os núcleos eles vêm separados por alguma estrutura. E polinuclear condensada quando os núcleos vêm juntinhos, sem nenhuma estrutura separando. Então, se eu for classificar a cadeia e ela for mononuclear, eu digo apenas que ela é aromática mononuclear. Se ela for polinuclear, aí eu tenho que especificar se ela é isolada ou se ela é condensada. Isolada quando os núcleos estão separados e condensada quando os núcleos estão juntos. No caso das cadeias fechadas, elas vão ser caracterizadas por os carbonos se encontrarem formando um ciclo, um pentágono, um hexágono, qualquer figura geométrica fechada. Essas cadeias fechadas, elas também podem ser chamadas de alicíclicas ou também podem ser chamadas de cíclicas.
E aí, elas vão ser classificadas igual a gente classificou as cadeias abertas, com algumas pequenas diferenças. Quanto ao tipo de ligação, elas podem ser saturadas ou insaturadas. Como a gente já viu, saturada é quando entre os carbonos existem apenas ligações simples. Insaturada, quando entre carbonos aparecer uma ligação dupla ou tripla. Lá nas cadeias abertas, quando tinha heteroátomo, a gente chamava de heterogênea. Lá nas cadeias abertas, quando não havia a presença de heteroátomo, a gente chama a cadeia de homogênea. A diferença aqui vai ser só a mudança no nome. A que não possui heteroátomo é chamada de homocíclica e a que possui heteroátomo é chamada de heterocíclica. Lembrando que heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono que esteja entre dois carbonos. Então, não possui heteroátomo e é fechada, eu vou classificar como homocíclica. É fechada e possui heteroátomo, eu vou classificar como heterocíclica. E quanto à classificação, eu vou levar em consideração, igual eu fiz lá nas abertas, ao tipo de átomos de carbono. Normal, quando possui carbonos primários e secundários, e ramificada, quando apresentam carbonos terciários ou quaternários. No caso aqui, eu tenho um átomo de carbono secundário porque está ligado a dois outros. Esse também é secundário porque está ligado a dois outros. Esse também é secundário porque está ligado a dois outros. Aqui no caso, eu tenho esse carbono primário, esse terciário, porque está ligado a 1, 2, 3, e esse secundário e esse secundário. Portanto, a cadeia é ramificada porque apresentou um carbono terciário. A mesma coisa. Como nas cadeias abertas, as cadeias fechadas elas não podem ser saturada e insaturada ao mesmo tempo, homocíclica ou heterocíclica ao mesmo tempo, normal e ramificada ao mesmo tempo. Mas eu posso ter, por exemplo, uma cadeia saturada, heterocíclica e normal, insaturada, homocíclica e ramificada. Por exemplo, vamos classificar essa cadeia aqui. Ela poderia ser chamada de fechada, alicíclica ou simplesmente cíclica. No caso, ela é insaturada porque tem a ligação dupla entre os carbonos, homocíclica porque não apresenta heteroátomo e normal porque apresenta apenas carbonos secundários. No caso dessa daqui, ela seria alicíclica ou cíclica, saturada porque entre os carbonos aparecem apenas ligações simples, homocíclica porque não apresenta heteroátomo e ramificada porque apresenta um carbono terciário. Então, gente, a nossa revisão de hoje foi essa. Revisem os slides para que possamos fazer uma boa prova.